Salve, salve, meu primeiro ano. Tudo certo, tudo em paz? Espero que sim. Espero que vocês estejam encarando com a maior tranquilidade possível esse período de quarentena e que logo, logo nós possamos voltar aí às nossas atividades convencionais no espaço físico, certo? Então, dando continuidade ao tema sobre pré-colombianos, já falamos sobre os maias, já falamos sobre os astecas. Hoje nós vamos falar sobre a sociedade inca, sobre os incas, sobre os povos que habitavam a Cordilheira dos Andes, né, que se estabeleceram, se desenvolveram nas elevadas altitudes aqui da América do Sul. Bem, os incas, eles são derivados de povos conhecidos como Quechua, cuja teoria mais aceita é que eles vieram da parte norte ali do Peru. Tá? A civilização inca ela vai se desenvolver ali no território peruano, certo? Mais precisamente em uma cidade conhecida como Cusco. Essa cidade será a capital dos incas. Né? Então a origem é a origem quechua, se desenvolve no Peru. No entanto, ela não fica restrita, essa civilização ela não fica restrita apenas ao território peruano. Ela vai percorrer toda aí o território do que nós chamamos de Cordilheira dos Andes. Se vocês pegarem um mapa aí do material de vocês, na página 80 do conteúdo do Equipe, vocês vão observar que toda essa região aí mais a oeste do território da América do Sul será atingida por essa civilização, que se desenvolveram aí a mais de 4.000 metros de altitude nesse território, nessa área, nessa região que nós chamamos de Cordilheira dos Andes, certo? Então, esses povos quechua que vieram ali das montanhas da parte norte do Peru, eles chegam ali na região sul, fundam Cusco, que é a capital do Império Inca, e passam ali a conquistar diversos outros povos vizinhos passam a ser conquistados pelos Incas. O mais interessante é que esses povos, quando eram conquistados, eles não simplesmente eram levados à condição de escravos. Muitos povos quechua, eles eram deslocados para essas áreas para que se formasse ali uma predominância dessa origem, desse povo que foi genuinamente o formador da civilização inca, certo? Bem, a civilização inca, assim como os astecas, na verdade muito mais do que os astecas, eles eram mais centralizados do que os astecas, uma vez que os astecas ali tinham algumas cidades e estados que tinham certa autonomia. Os incas não, eles foram bem mais centralizados do que os astecas. Tá? E se é centralizado, se percorreu, se conquistou um território muito grande, nós vamos classificar aí então como um império. E obviamente todo império tem um imperador. A figura do imperador Inca era conhecido como Sapa Inca ou Lord Inca, mas é muito mais comum classificarmos como Sapa Inca, o imperador Inca, certo? Ele era ali o chefe supremo, considerado ali o filho do sol, né, o representante maior de todos os incas. A sociedade inca ela era dividida, ela era estratificada, né, formada ali por uma nobreza inca, formada ali por uma camada ali de comerciantes, uma camada ali de agricultores, e lá embaixo nós temos aqueles servidores do Estado, que são chamados de Ianaconas, certo? Eles viviam basicamente de quê? Como era a economia inca? Eles viviam da agricultura, certo? Só que eles desenvolveram uma prática agrícola bem interessante. Essa prática agrícola é conhecida como curvas de níveis e até hoje em algumas partes do mundo ela é desenvolvida, ela é ainda muito utilizada. Como eles moravam nas montanhas, como eles moravam em lugares muito elevados, eles iam construindo degraus, tá?
Por isso, obviamente, é conhecido como curvas de níveis. Ali eles iriam preservar o solo de uma possível erosão e também eles iam ver, de acordo com a altitude, que produto se adaptava melhor. Né? Sabemos que quanto mais elevado o clima, ele vai ser bem diferente. Então, por exemplo, se uma batata ela se desenvolvia melhor num local mais alto e um milho, por exemplo, num local mais baixo, então eles vão construir essas curvas de níveis, esses degraus, certo? Então, principal atividade econômica, a agricultura, né? Ali, através dessa técnica conhecida como curvas de níveis, tá? A sociedade Inca, pelo fato dela ter vindo do Peru e ter se estendido basicamente até a Argentina, se você observar aí no mapa que eu já indiquei para vocês, vocês vão ver que é um território muito grande. Como foi possível administrar um território tão grande? Como se teve essa possibilidade de um governo central, de um imperador, governar um território tão vasto? Bem, cada território conquistado era composto por um ailu. O que é um ailu? Ailu, basicamente, eram terras produtivas que eram compostas por várias famílias, né? Várias famílias incas ou ligadas aos incas, tá? E todas essas famílias iriam tirar daquele território o seu sustento. Cada ailu, que era basicamente aldeias, para simplificar o entendimento de vocês, vamos entender assim que o ailu era uma aldeia, tá? Cada aldeia dessa era chefiada por um curaca. Ailu, aldeia, curaca será o nome do chefe dessa aldeia. Esse curaca era subordinado ao Inca, ao Sapa Inca, ao Lorde Inca. Então, essa subdivisão ela foi extremamente estratégica, né? Eles tinham ali uma outra técnica de conferir e de transmitir informações através de um sistema conhecido como quipu, né? Que era um sistema de nós. Eles pegavam alguns cordões e davam alguns nós, e de acordo com cada nó, eles transmitiriam ali algumas informações, tá? Então, não esqueçam, nós temos os ailus, que são aldeias compostas por várias famílias. Essas famílias elas pagam impostos e elas tiram dali o seu sustento. E um detalhe muito interessante: nenhum Inca passava fome. Era de responsabilidade do curaca fazer com que cada integrante, cada morador desses ailus não passasse fome, não lhe faltasse nada, certo? Então eles tiravam o seu sustento, pagavam impostos, tá, ao curaca, e o curaca transmitia isso para o Lorde Inca, para o Sapa Inca, certo? Então nós temos, nesse sentido, um desenvolvimento agrícola bem organizado através da curva de níveis, né? Uma dominação desse território também muito bem administrada através do sistema de Ailu, com a ajuda dos curacas. E uma outra característica interessante é o sistema de mita. O que era esse sistema de mita? O sistema de mita era uma espécie de convocação compulsória por parte do Lorde Inca, em que ele convocava trabalhadores para obras públicas, certo? Esses trabalhadores eles não tinham direito a basicamente quase nada, né? É como se fosse ali como se fosse um sistema de escravidão, onde a pessoa trabalha compulsoriamente sem ganhar nada, mas não podemos classificar ali, dentro do sentido estrito da palavra, como uma escravidão, certo? Então, gente, temos então uma sociedade estratificada, uma sociedade politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, como o Sol aí sendo uma das grandes representações para os incas.
temos uma agricultura, uma economia baseada principalmente na agricultura, através das curvas de níveis. Nós temos aí a sociedade dividida em Ailus, comandada, cada Ailu é chefiado ali por um curaca, certo? Uma outra curiosidade sobre a sociedade Inca é que quando o Inca ele chegava ao trono, obviamente que ele tinha que ter ali uma rainha, né? E geralmente essa rainha era a própria irmã. E com essa irmã ele teria que ter um filho, que na maioria das vezes seria o próximo Sapa Inca, né? É bom lembrar que são culturas diferentes, né? Nós não devemos observar a cultura do outro como na visão, na forma como nós enxergamos a nossa própria cultura. Obviamente que hoje isso tudo é muito diferente, ainda bem que isso tudo é bem diferente da nossa cultura, né? Mas devemos respeitar, é um dado histórico e digno de respeito. A decadência da civilização inca, ela vai ter início principalmente devido a disputas dinásticas. Vai ter uma grande guerra civil ali entre irmãos que irão disputar o trono inca, que vai levar ao enfraquecimento dessa sociedade, e posteriormente nós vamos ter a chegada dos espanhóis, né, que vai chegar ali com armas de fogo, com cavalos, com doenças, né? Em período de pandemia, sempre vale lembrar que os europeus, quando chegaram aqui no continente americano, eles trouxeram diversas doenças também para as populações nativas, que dizimaram inúmeros desses povos, né? E esse enfraquecimento provocado tanto pelas disputas dinásticas que geraram guerra civil e também pela penetração dos europeus, dos espanhóis nessa região, deu-se aí o fim da civilização inca, certo?